Ele era apenas um cão de rua, invisível para todos ao seu redor. Mas naquele dia, algo mudou. Um bebê em perigo, um momento de coragem e um herói inesperado. Prepare-se para descobrir a história de um cão que salvou uma vida e com isso transformou a sua própria. A rua comercial era um local movimentado, com lojas de roupas, restaurantes e lojas de eletrônicos, mas no meio daquele caos urbano havia um ser invisível, sem nome, sem importância para as pessoas que passavam apressadas. O cão caramelo, como as pessoas o chamavam, estava lá todos os dias, sempre presente, mas sempre ignorado. Seu pelo, uma mistura de tons dourados e castanhos, estava sujo e desgrenhado, sua pele marcada pela falta de cuidados e pelo desgaste do tempo. Ele parecia um pedaço de sombra que se movia vagarosamente entre as calçadas, uma figura que passava despercebida, como se fosse parte do cenário urbano, mas sem ter uma história ou identidade. A rotina do cão era rígida, e todos os dias ele percorre a mesma estrada, como um relógio quebrado que só faz funcionar de forma automática. Ele acordava nas primeiras horas da manhã, antes do sol nascer, para pegar o pouco de comida que fosse deixado para trás pelos frequentadores da rua. Muitas vezes ele se aproximava de lixeiras e caçambas, farejando e esperando encontrar restos de algo que matasse sua fome. Sua barriga, quase sempre vazia, roncava a cada passo, mas ele continuava, com um olhar cansado e resignado. A sede era uma constante. O cão sabia onde ficavam as fontes de água, mas por algum motivo ninguém parecia querer dar-lhe um simples copo de água fresca. As pessoas passavam ao seu redor, algumas lançando olhares apressados, outras nem notando sua presença. Quando ele tentava chamar atenção, latindo ou rosnando suavemente, ninguém olhava para ele. Os transeuntes estavam ocupados demais, mergulhados em suas próprias vidas. Ele não era mais do que um espectro no meio da multidão, e isso doía de uma maneira que ele não sabia expressar. O cão caramelo, no entanto, estava acostumado à solidão. Ele já sabia que o mundo não o notava, e isso não o surpreendia. Sua vida era uma sucessão de dias sem fim, que se arrastavam lentamente, onde ele mal tinha tempo para pensar. Ele havia visto muitas coisas na rua, algumas boas, outras ruins. Mas, acima de tudo, o que mais o marcava era a indiferença. Ele não era mais um ser vivo que importava. Era apenas uma sombra. Em suas caminhadas, o cão caramelo costumava parar na frente das lojas, vendo as vitrines brilhantes com roupas caras e acessórios luxuosos. Ele olhava para os ricos e felizes, os que podiam entrar e sair desses lugares com a segurança de que suas vidas estavam bem cuidadas. Ele, por outro lado, mal tinha um lugar quente para se esconder durante as noites geladas. Mas apesar de toda a dor e do abandono, havia algo mais que o cão caramelo sentia. Algo que não o deixava desistir. Uma chama de esperança, que por mais tênue que fosse, ainda ardia dentro dele. Era uma manhã escaldante quando o cão caramelo começou o seu ritual diário de busca por comida. O sol já estava alto no céu, espalhando uma luz intensa e quente sobre a rua comercial, tornando o ar pesado e abafado. Os primeiros pedestres do dia passavam apressados, seus corpos suados escondidos sob roupas leves, enquanto o calor os fazia caminhar mais rápido, sem prestar atenção no cão que, como sempre, se arrastava pela calçada. Ele não tinha pressa. Sua vida era feita de movimentos lentos e pesados, onde cada passo parecia mais cansativo que o anterior. Foi então que, ao virar a esquina de uma loja de sapatos, algo chamou sua atenção. O cão parou, os olhos fixos em um carro estacionado à sombra de um prédio, um modelo de sedã preto que estava parado há algum tempo. Ele não sabia o que havia de tão diferente naquele veículo, mas algo naquela manhã fez com que ele se aproximasse cautelosamente. Havia algo estranho no ambiente, um instinto animal que lhe dizia para investigar. Ao chegar mais perto do carro, o cão percebeu algo que o fez ficar imóvel. Um arrepio percorreu sua espinha. Dentro do veículo, em um banco de trás, havia um bebê. O pequeno corpo estava enrolado em um bebê conforto, com uma manta por cima, mas o bebê não se movia, não fazia som algum. O cão caramelo não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele, uma força inexplicável, o fez ficar fixo naquele lugar. O bebê parecia tão frágil, tão vulnerável, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a engolir aquela pequena vida. O cão deu um passo à frente, sua pata tocando o asfalto quente com suavidade. Ele observou o bebê por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. O carro estava fechado, sem nenhuma janela aberta, e o bebê não parecia ter ninguém por perto.
O cão sentiu uma estranha sensação de urgência, como se algo estivesse errado. O que ele não sabia é que o calor do carro estava subindo rapidamente, e o bebê corria um grande risco de se sufocar ali dentro. Instintivamente, o cão caramelo se afastou um pouco do carro e começou a dar voltas em torno do veículo. Seu olfato aguçado detectava a falta de movimento, o silêncio pesado que se arrastava ao redor. Ele não sabia como agir, mas seu corpo já estava reagindo. Latia baixo, quase como um sussurro, tentando chamar atenção. Seus olhos estavam fixos no bebê, e seu coração parecia bater mais rápido. O cão aproximou-se novamente do carro, agora com uma sensação de urgência ainda maior. Ele saltou em direção à janela, tentando olhar melhor para dentro, mas a vidraça estava fechada, e a única coisa que ele podia fazer era observar. Então, algo dentro dele pareceu se despertar. Ele mordeu a maçaneta da porta, puxando com força, mas a porta não cedeu. O cão sentiu um fio de frustração, mas não parou. Ele havia sentido uma conexão inexplicável com aquela criança e sabia que precisava fazer algo. Com um latido mais alto, o cão voltou a morder a maçaneta, agora com mais desespero. O calor da manhã estava insuportável, e o cão caramelo, já cansado de suas tentativas frustradas, sentia dor nas patas e a secura na boca. Sua respiração estava ofegante, e o suor escorria pela sua pelagem, que já estava grudada em seu corpo. O asfalto fervia sob seus pés, mas ele não se importava. Algo dentro dele, uma força que ele não sabia explicar, o impulsionava a continuar. O bebê no carro não podia ser ignorado. O cão dava voltas em torno do veículo, latindo de maneira frenética, mas o som de sua voz parecia não alcançar ninguém. As pessoas passavam pelas ruas, alheias ao drama que estava se desenrolando bem à sua frente. Seus olhos estavam fixos no bebê, seus sentidos aguçados em alerta total. O carro estava fechado, sem janelas abertas, e o calor ali dentro estava ficando insuportável. O cão não conseguia entender como ninguém havia notado o que estava acontecendo. Sua mente, cheia de instintos, procurava uma maneira de salvar a criança. Ele correu até a porta novamente, mordendo a maçaneta com toda a força que seus dentes poderiam oferecer. Sentiu o metal frio, e as marcas das mordidas estavam se acumulando ali, mas a porta não cedia. Sua frustração crescia a cada segundo, e seus latidos ficaram mais altos e desesperados. O cão estava sentindo uma dor estranha no peito, como se algo estivesse apertando sua garganta, algo além do calor e do cansaço. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Ele não podia parar. Não agora. O calor dentro do carro estava sufocante e o bebê parecia tão frágil, tão indefeso. O cão não sabia o que mais fazer, mas sentia que cada segundo era crucial. Ele saltou para a janela do carro mais uma vez, tentando olhar para dentro. A visão da criança imóvel, sem um som sequer, o fazia perder ainda mais a calma. Ele olhou ao redor, desesperado, na esperança de que alguém notasse o que estava acontecendo. Mas os transeuntes continuavam sua rotina sem dar atenção. A mente do cão estava a 1000 por hora, e seus olhos estavam fixos na criança, que parecia cada vez mais distante. Ele já não sabia mais o que fazer. Então, num último impulso de coragem, o cão se afastou um pouco e correu até o capô do carro. Com as patas, ele arranhou o metal quente, fazendo um barulho alto e desesperador. Aquele som foi o último suspiro de sua força, um grito mudo de desespero. Foi então que, de repente, algo mudou. Uma mulher, uma cliente da loja ao lado, parou diante do carro, ouvindo o som. Ela olhou com atenção, notando o cão, o barulho e a tensão no ar. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu o bebê dentro do veículo. Sem hesitar, ela correu até o carro, sua expressão se transformando em um misto de surpresa e pavor. Com um grito, ela chamou por ajuda. O cão, exausto e quase sem forças, observou a mulher quebrar a janela do carro. Seu trabalho estava feito. O vidro estilhaçou com um som alto e angustiante, quebrando o silêncio pesado da manhã. O cão caramelo, exausto e com as patas feridas, deu um passo atrás, observando enquanto a mulher lutava para abrir o carro. Ele estava ofegante, o corpo molhado de suor e poeira, mas seus olhos não desgrudavam do bebê dentro do carro. A mulher, agora pálida e com o rosto marcado pelo medo, se ajoelhou rapidamente, tentando retirar o bebê do banco de trás. O pequeno estava imóvel, seu corpo inerte no bebê conforto. O ar dentro do carro estava abafado e quente, e era evidente que a criança estava em um estado de grande perigo. A mulher, com as mãos trêmulas, começou a tentar tirar o bebê do assento, mas o que lhe ocorreu a primeira vez foi o medo de que fosse tarde demais. "Por favor",
Por favor, ela murmurava, como se uma oração silenciosa pudesse devolver a vida àquela criança. O cão não se afastou. Ele ficou ali observando, os olhos fixos na mulher e no bebê, o coração acelerado pela tensão. O calor da manhã já começava a se dissipar, mas a sensação de urgência parecia imutável. Ele sabia que havia algo muito mais profundo acontecendo ali, algo que ele não podia compreender completamente, mas seu instinto o dizia que aquele momento era crucial. Finalmente, a mulher conseguiu retirar o bebê do carro. Ela o segurou com extrema delicadeza, sua expressão de pavor sendo substituída por um alívio cauteloso. Ela respirou fundo, como se tivesse finalmente sido capaz de soltar o fôlego que havia prendido desde o primeiro sinal de perigo. O bebê estava desacordado, mas parecia estar respirando, com um leve movimento no peito, sinal de que talvez não fosse tarde demais. Ela se levantou, o bebê em seus braços, e se virou para olhar o cão. Os olhos da mulher estavam cheios de gratidão, mas também de perplexidade. Como poderia algo tão simples e insignificante como um cão de rua ter sido capaz de perceber o perigo antes de qualquer um? Ela olhou para ele e, por um momento, seus olhos se encontraram com os do cão. Ele estava cansado, mas ali no olhar dele havia algo de nobre, uma força que não poderia ser explicada. Algo em sua expressão parecia dizer: "Eu sabia." Foi nesse instante que a mulher entendeu que o cão não era apenas um animal perdido e solitário. Ele tinha sido mais do que isso. Ele foi um herói, e ela não podia mais olhar para ele com os mesmos olhos de antes. Ele não era um simples cão de rua. Ele era o responsável por salvar a vida de uma criança. Ela caminhou até ele, o bebê nos braços, e abaixou-se para acariciar sua cabeça com cuidado. "Você salvou uma vida", disse ela com a voz embargada. O cão então abanou a cauda cansado, mas sentindo pela primeira vez a sensação reconfortante de ser reconhecido. Ele não precisava de mais nada. O que ele havia feito já era suficiente. Você já ouviu falar de um animal que salvou uma vida dessa forma? Talvez tenha uma história semelhante para compartilhar. Comente aqui, espalhe essa emoção e não se esqueça de se inscrever no canal. Histórias incríveis como essa precisam ser lembradas.